Boa tarde, turma. Vamos continuar aí, terceiro período, teoria das penas. Só lembrando, vou colocar aqui o e-mail para você entrar em contato, tirando dúvidas, né, entre outras demandas que porventura possam aparecer, tá bom? Eu vou escrever aqui, rogerio.professor, @hotmail.com, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode entrar em contato por esse e-mail aí, tá? Vamos utilizar esse canal também. Eu esqueci de fazer isso na aula anterior, tá? Bom, no encontro anterior nós falamos até a humanização das penas, não é isso? Né? O surgimento das escolas, então isso século XVIII, séculos XVIII e XIX, né, na verdade. Século XVIII eu estou tendo aí a Revolução Francesa, estou tendo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estou tendo o trabalho de vários autores, entre eles destaque para o Marquês de Beccaria, com a questão dos delitos e das penas, né? O livro, a obra, deixa eu só ajustar aqui, parece que está torto, né? Então, esse foi o nosso trabalho no finalzinho do último vídeo, não é isso? Tá. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse quadro no direito penal brasileiro, né? Não era diferente. Então, no caso do Brasil, durante o período colonial, sobretudo, né? Durante o período que vai de 1500 até, na verdade, finalzinho do século XIX, nós podemos dizer que imperaram penas cruéis, penas degradantes aqui no Brasil, tá certo? A diferença é que de 1500 até o final do século XIX, nós tivemos as ordenações do reino, né? Ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, e depois disso é que nós vamos ter uma nova fase no direito penal brasileiro, né? Mas de qualquer forma, nós temos aí um cenário interessante, porque o Brasil tem a sua independência em 1822, né? Então logo após eu já tenho um código criminal, tá? Mas as ordenações vão imperar até esse finalzinho do século XIX, né? Então você tem esse cenário de ordenações do reino. Então isso vem aí, ordenações, todo mundo lembra, né? São coleção de leis, de ordens estabelecidos pela nossa metrópole, por Portugal. Daí o nome dos reis, né? O Alfonsino, né? Dom Afonso V, não é? O caso do Filipe, né? Filipe I, tá certo? No caso do Código Filipino e assim por diante, né? Então nós temos esse quadro, as ordenações, elas garantiam, né, a perpetuação de penas que eram cruéis, degradantes, tá certo? Não havia nenhum tipo de base científica no estabelecimento de penas aqui no Brasil, e óbvio era um instrumento de intimidação, de vingança, predominando aí penas de morte, né? Lembra que nós comentamos em sala a questão da pena de execução, pena capital inclusive, né? Que a pena de prisão na verdade tinha só um caráter de custódia, nem era considerado pena. Falamos muito sobre isso. E aí nós temos penas cruéis, degradantes, pena de morte, né? No caso das ordenações ou do Código Filipino, né? Se a gente pegar ali o livro 5 das ordenações filipinas, nós vamos encontrar, por exemplo, né, só para a gente destacar de forma curiosa, a morte cruel, por exemplo, que era a pior de todas, né? Qualquer tipo de tormento que você imaginar era imposto aí, então era a morte sob tortura. Essa era a morte chamada de cruel dentro do livro 5 das ordenações filipinas, né? Havia também aquela considerada morte atroz, né? Que além da morte havia algum tipo de outra punição, como por exemplo queimar o cadáver, confiscar os bens, esquartejá-lo, como foi o caso inclusive do Tiradentes, né? Então aí nós temos esse quadro, era a morte era a finalidade, né, principal, que fosse inclusive de forma exemplar, tá?
A morte considerada simples era aquela que não tinha tortura. A morte natural normalmente era por enforcamento, então não tem nada de natural, só o nome, né? E havia a morte natural para sempre, que além do enforcamento, o cadáver ficava exposto até que apodrecesse na forca. Tá? Esse literalmente um tipo de pena também cruel. O caso do Tiradentes, ele foi esquartejado também, então no caso foi morte atroz. Tá? A ideia era provocar pavor, né? Penas exemplares, cruéis, tá certo? Sobretudo se fossem cometidos contra a majestade, né? É um crime de lesa majestade, ok? Bom, então, em resumo, predominavam penas cruéis, penas degradantes, penas capitais, inclusive no Brasil, seguindo, né, o que ocorria em outros lugares do planeta. Tá? Em 1830 nós temos a edição do nosso Código Criminal, Código Criminal do Império de 1830, que mantinha algumas penas, né, como a pena de morte foi mantida, prisão perpétua, nós tivemos prisão perpétua nessa ocasião, pena de banimento, o degredo, né, eu acho que nós colocamos no quadro o que era a pena de degredo, né? A obrigação de residir em determinado lugar por tempo fixado na sentença, tá? Diferente do desterro, eu acho que até coloquei as duas próximas aí, a obrigação de deixar determinado lugar e nele não retornar por determinado período. E haviam também as galés, né? Que é a pena privativa de liberdade, em que o condenado ele era obrigado a andar com grilhões, tá? Sendo obviamente também obrigado a trabalho forçado, entre outras penas previstas nesse código, né? Esse código muda já com a República, né? Então nós temos o Código Penal de 1890, 11 de outubro de 1990, o Código Criminal do período republicano, né? Não tem aí uma linha científica de embasamento, tanto é que é bem criticado, mas houve uma melhora, né? Se a gente considerar o que havia antes, em termos de penas cruéis, penas degradantes, né? Nós tivemos, por exemplo, a abolição da pena de morte, né? Trazendo ela para a modalidade que nós temos hoje ainda, isso na Constituição de 1891. Então, obviamente, eliminamos a pena de morte, as galés e o banimento. Tá? Isso garantindo que nós tivéssemos aí penas agora um pouco mais humanas, tá? Então a orientação era ainda clássica, né? Apesar de você ter aí algum tipo de postulado positivista. Então há uma mescla aí. Lembra que no final do século XIX nós já temos o positivismo como corrente metodológica, científica, e a escola penal do final do século XVIII, do século anterior ainda, era a escola, né, clássica. Então nós temos um mix entre os preceitos clássicos e os postulados positivistas aí do final do século XIX. Tá? Então tem um avanço, portanto, nós podemos dizer que houve um avanço aí quando você tem a abolição da pena de morte e o estabelecimento do regime penitenciário, né, com a ideia de correção. Tá? Então nós temos esse cenário. Depois desse código do final do século XIX, já republicano, nós temos o código de 1940, que é esse que nós ainda temos. Claro que passou por algumas reformas, né? Então, ele de 1940, mas a vigência dele é a partir de janeiro de 1942, coincidindo aí com a vigência do Código de Processo Penal. Tá? É interessante observar que também segue aquela mesma linha, né? É misto, né? A base agora científica é eclética, tá? Então você não tem um vínculo, uma fidelização a uma corrente de escola penal, mas de qualquer forma você já tem aí a manutenção dos postulados, tanto da escola clássica quanto do positivismo criminológico, tá certo? Há que se pensar também numa lógica de melhora, né? Sobretudo com as influências europeias que nós tivemos aí. Houve até uma tentativa durante a década de 90 de promover uma reforma do Código de 40, mas ela não foi frutífera, né? Então ocorreram aí, inclusive quem, né, fez o anteprojeto foi Nelson Hungria,
E nós tivemos até a edição de um decreto, né, em 69, né, que predizia já a reforma do Código Penal, mas isso acabou que não avançou, né? E nós colocamos uma pedra nisso lá em 1978, salvo o melhor juízo, né, em 78, tá? Então ficamos aí um tempo, né, com um anteprojeto, né, acabou virando, né, um decreto-lei, mas não entrou em vigor, tá? Então nós vamos ter uma reforma do Código Penal, na verdade, em 1980, né? Já a reforma, na verdade, passa a ter vigência a partir de 84, mas nós já temos aí algumas mudanças no início dos anos 80, né, com o anteprojeto, né, que foi aprovado aí, a Lei 7.209 de 84, que alterou essa perspectiva aí da reforma, né? Então nós temos aí uma nova parte do Código Penal, principalmente a parte geral, ela foi bem alterada, né, foi bem reformada, e nós tivemos a edição de uma lei, né, a conhecida LEP, a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, né, regulando a execução das penas e das medidas de segurança, né? Então isso foi também considerado um avanço para nós nesse período, tá? Então o que nós temos hoje, em grande parte, é fruto dessas mudanças aí. Então deu para a gente ter uma pequena visão histórica, né? Bem simplória, mas deu para a gente ter, né, uma visão. E agora nós vamos entrar nas penas propriamente ditas, tá? Então vamos parar, fazer uma pausa. No meu caso aqui já está na hora do almoço, né? O estômago já reclamou, então vamos lá para o almoço, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Obrigado, viu?